Pessoal, tudo bem? Retornando aí, né, no nosso novo formato de aula. A gente vai fazer, então, como eu já expliquei para vocês na nossa aula síncrona, né? Então, teremos aulas presencialmente, aulas que a gente vai fazer alguns vídeos e alguns exercícios. E hoje é uma primeira aula conceitual sobre dimensionamento de sistema de lagoa estabilização, né? Então, antes da gente partir para o dimensionamento, para a parte de projeto, né? O que deve ser feito, uma coisa que a gente faz na disciplina, é mostrar alguns aspectos, os tipos de lagoas que existem, para daí então a gente conseguir fazer o projeto, entender o que a gente está dimensionando, quais são os parâmetros que a gente está analisando, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em sistemas de tratamento baseado em lagoas, né, a gente tem alguns modelos de sistemas. Por exemplo, um sistema que a gente vai ver hoje, lagoa facultativa, sistema de lagoa anaeróbia, sistema australiano, que é uma combinação entre lagoa anaeróbia e lagoa facultativa. Temos também, que a gente vai ver nas próximas aulas, lagoa aerada facultativa, lagoa aerada de mistura e lagoa de sedimentação. Então são basicamente esses os tipos de sistemas que a gente pode usar para fazer projeto de sistema de tratamento de efluentes utilizando lagoas. Sabendo isso, o que a gente vai ter nessa nossa aula de hoje? Então, eu sempre vou tentar, como essa é a primeira aula que a gente está fazendo nesse formato, eu vou tentar gravar vídeos curtos. Esse vídeo vai ter em torno de 20 minutos a meia hora, acredito, talvez um pouco menos ou um pouquinho mais. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver um pouco de conceito, como é que funciona, quais são os tipos, vamos ver algumas fotos, tentar fazer vocês entenderem o sistema, para daí, então, na aula que vem, a gente partir para projeto, ver os parâmetros de projeto, e eu vou gravar um videozinho para vocês também, envolvendo o dimensionamento, os cálculos, como é que são feitos e tal. Então vai ficar bem legal, acredito, tá, pessoal? Então vamos ver esses três sistemas hoje, mais a parte conceitual e não tanto a parte de dimensionamento. Então vamos ver os conceitos desses sistemas. Lagoas facultativas, lagoa anaeróbia e o sistema australiano, que é uma combinação entre os dois tipos de lagoa. Antes de tudo, a gente pensa, tá, Brito, mas a gente está vendo agora por exemplo, de lagoa, então o sistema de lagoa é uma unidade independente, eu posso utilizar ela? Não. O processo de lagoas, ela é uma parte do processo de tratamento, que envolve, como a gente já viu na disciplina, o tratamento preliminar. Então, o tratamento preliminar, que a gente colocou ali na imagem, composto pelo grade, caixa de areia, e logo depois ali o medidor de vazão, que ele não é um tratamento, mas ele serve para manter os níveis das unidades, e ele serve também para medir a vazão de entrada na estação. Seguindo, então, como é que seria um sistema baseado em uma lagoa facultativa? Como é que ficaria? Isso aqui. A concepção final é exatamente isso. Seria uma lagoa, e nessa lagoa a gente teria todos os fenômenos acontecendo ali dentro, de degradação de matéria orgânica, e com essa degradação de matéria orgânica, o efluente sairia tratado depois de um certo tempo ali no interior desse sistema, que a gente chamou já de TDH, tempo de detenção hidráulica, saindo no final e atingindo o corpo receptor, sendo feito o lançamento sem causar impacto aí ao meio ambiente. Então, o que a gente vai ver nessa primeira parte é sobre essa lagoa que a gente chama de facultativa. Antes da gente entrar, vamos relembrar um conceito lá do ensino médio, das aulas de biologia, que a gente teve aqui na graduação também, em alguma outra disciplina, que é o conceito de fotossíntese. Como é que funciona a fotossíntese? O que é a fotossíntese, pessoal? Bom, basta a gente lembrar um pouquinho que a gente consegue relembrar os conceitos mais básicos, né? Que com a luz do sol, junto com o CO2, micro-organismos, né? Algas, algumas plantas, vegetais, conseguem pegar essa luz do sol junto com o CO2, consegue transformar isso em novas células para crescimento celular e gera como subproduto, né, o CO2, o oxigênio. O CO2 ela usa para consumo, luz e iluminação e o CO2 e produz glicose, produz crescimento do celular, ali, das algas, dos vegetais e também produz como subproduto o oxigênio, que é o que mantém a vida no nosso planeta, né? Que é a fotossíntese feita pelas algas e tal, que faz o ciclo girar e faz a gente ter uma atmosfera com alta concentração de oxigênio. Lembram disso? Então, o processo de fotossíntese ele funciona nesse formato. Ele, então, luz com CO2 gera o oxigênio mais novas células e glicose para as células se manterem em crescimento dos vegetais e das algas. E como é que funciona uma lagoa? Uma lagoa é um sistema que a gente pode considerar, um sistema de lagoa facultativa,
o mais simples possível que se possa encontrar de tipos de sistema de tratamento de efluentes. Ele se baseia muito no que acontece naturalmente dentro de um curso de água, quando esse efluente cai num curso d'água. Como assim? Não, ele funciona. O que acontece quando a gente joga esgoto? A gente já discutiu isso, quando a gente joga esgoto no rio. Bom, você vai ter ali uma certa quantidade de oxigênio no rio, natural dele, e você vai ter bactérias ali dentro que vai pegar esse oxigênio e consumir a matéria orgânica que foi produzida, que foi lançada ali no esgoto, e esse consumo de matéria orgânica usando esse oxigênio vai fazer zerar a concentração de oxigênio no rio. Zerando a concentração de oxigênio no rio, você tem todo aquele problema de morte de peixes, que acaba a vida aquática ali. E o que acontece em uma lagoa? Então, quando a gente joga esse esgoto dentro dessa nossa lagoa facultativa, acontece a seguinte situação. A gente já viu que a nossa DBO de entrada, né, que é como a gente quantifica a carga de matéria orgânica do nosso efluente, ele basicamente pode entrar de duas formas. Esse efluente entra e sai com essa carga orgânica de duas formas dentro de uma lagoa, como DBO solúvel e uma DBO particulada. Já discutimos isso, já mostrei para vocês na nossa primeira aula. O que é a DBO solúvel? É a parte que quando você entra no curso setor, ela fica ali em suspensão e ela não tem capacidade ela não tem peso suficiente para sedimentar, então ela fica ali ou dissolvida ou num formato coloidal que ela permanece em suspensão nesse curso d'água. E a minha DBO particulada é uma DBO que não é solúvel, ela é em forma de umas partículas mesmo, de lodo, alguma coisa assim, material orgânico, e essa partícula, quando ela entra num sistema de lagoa, essa partícula tende a sedimentar no fundo dessa lagoa, permanecendo então na região do fundo da lagoa. Então imagina o esgoto entrando numa lagoa dessa facultativa. O que vai acontecer? Primeiro, a parte solúvel da minha DBO vai ficar na superfície e a parte particulada da minha DBO vai sedimentar e vai permanecer no fundo. Beleza? Sabendo isso, quais são os fenômenos naturais que vão ocorrer nessa minha lagoa? Vamos pensar primeiro na região do fundo. O que acontece na região de fundo de um lago, no fundo de uma lagoa e no fundo dessa nossa lagoa facultativa? Esse material particulado ele vai sedimentar nesse fundo, ele vai formar uma camada de lodo bem espessa no fundo dessa lagoa e como nesse fundo você não vai ter tanta incidência solar, nada que possa ter algum tipo de geração de oxigênio ali por meio de fotossíntese, alguma coisa assim, nesse fundo você vai ter uma zona anaeróbia. Então, como você não vai ter a presença de oxigênio nessa região, você vai ter decomposição anaeróbia dos seus produtos ali no fundo. Então, no fundo, esse lodo, essa DBO particulada sedimentada acaba tendo decomposição anaeróbia que gera como subproduto CO2, metano, H2S, dependendo do que você tem ali. E na parte superior da lagoa? Na parte superior da lagoa, a gente vai ter aquela nossa DBO dissolvida, né, solúvel ali, e alta incidência solar, porque a superfície da lagoa ela tem maior contato, né, com a incidência da luz do sol. Com isso, pessoal, o que vai acontecer? Nesse ambiente você vai ter alta concentração de nutrientes, nitrogênio, carbono, fósforo e tal. Alta incidência solar. Então você cria quase que um ambiente eutrofizado. Então você cria um ambiente eutrofizado. O que vai acontecer então nesse ambiente? Você vai ter uma grande proliferação de algas, vai ter um grande crescimento de algas ali nessa superfície. E como a gente viu, as nossas algas, por ela ter um nutriente ali disponível e incidência solar, ela vai consumir esse CO2 ali do meio, vai utilizar essa luz solar e vai produzir como subproduto novas células, né, para crescimento e oxigênio. E aí que é o que acontece o grande fenômeno natural. Esse oxigênio que é produzido pelas algas vai ficar disponível nessa região da lagoa para que atuem ali minhas bactérias aeróbias, para degradar essa matéria orgânica que está ali solúvel, né, minha DBO solúvel, que está ali presente, vai degradando ela, gerando como subproduto da decomposição aeróbia CO2 e água. E, se vocês pararam para pensar, observaram, né, esse CO2 que é produzido na respiração aeróbia, ele é consumido novamente pelas algas para que as algas consigam crescer, né? Porque elas usam CO2 mais luz solar para você conseguir, então, ter novas algas produzindo mais oxigênio, mais novas células. Esse oxigênio é consumido pelas bactérias aeróbias e você cria um ciclo que eu coloquei nessa imagem ali na parte de baixo, que é o ciclo entre a fotossíntese que as algas fazem e o consumo de oxigênio que as bactérias aeróbias fazem. Então você tem um ciclo completo ali nessa lagoa. E por que esse sistema ele chama de facultativo? Porque acontece dois fenômenos de um sistema só. Tanto o sistema aeróbio, que é na parte superior, quanto o anaeróbio, que é na parte do fundo.
Ou seja, como acontece esses dois processos numa única lagoa, ela é chamada de lagoa facultativa. Então, conseguirem observar essa importância dessa relação entre algas e bactérias na região aeróbia? Isso é um fenômeno muito importante que acontece nesse tipo de lagoa. De cara, a gente já consegue pensar em alguns parâmetros de projeto. Então, esse tipo de sistema vai ser altamente dependente do quê? Altamente dependente da luz solar. Então, ele depende muito das condições climáticas, de iluminação, de radiação solar e de área. Porque você imagina, toda a região por onde essa lagoa vai percorrer, a luz solar, você vai ter as algas ali se desenvolvendo. Então, vai ser uma região que vai ter todos esses aparatos. Então, nesse nosso sistema, essa relação ela é super importante. Luz, área disponível para que minhas bactérias consigam se desenvolver e crescer ali. Eu coloquei uma outra imagem, a gente não vai conseguir discutir toda ela agora, porque tem muita informação nela, mas para vocês depois estudarem ali, vou deixar no Moodle, né, toda essa ferramenta, mas você vê justamente esses fenômenos que acontecem. Parte da minha matéria orgânica sedimentando, parte ficando em suspensão, a fotossíntese acontecendo, o oxigênio sendo consumido pelas bactérias, gerando CO2 e gerando o efluente nosso degradado. Então, depois no slide você vê toda essa... quando você estiver lá, vocês vê cada uma dessas etapas acontecendo, que vocês vão entender bem como é que funciona esse fenômeno que é dentro de uma lagoa facultativa. Se você observar essa imagem também, um outro fator bem interessante é com relação aos ventos. Então, esse tipo de sistema, vocês podem me perguntar, como vocês já viram o conteúdo da disciplina, ele é uma lagoa de mistura ou ela é uma lagoa pistonada? Então, assim, você acaba tendo uma mistura em função das forças do vento e do fenômeno de inversão térmica que a gente vai ver daqui a pouco nessa mesma aula. Mas, de fato, você vê que é uma lagoa, vai ocorrer esses fenômenos naturais. Não existe aerador, não existe misturador, não existe nada. Tudo fenômenos naturais. Então, se existe alguma mistura, é função do vento ou da estratificação térmica. Se existe algum tipo de oxigenação, é função da fotossíntese, da incidência solar, e assim por diante. E olha que interessante, pessoal, que a gente conversou. Essa imagem ela diz bastante coisa, essa foto. Então, o que vai acontecer se a gente analisar o perfil de uma lagoa dessa, vendo a profundidade dela? O que vai ter na parte superior? Alta iluminação, é o que essa imagem mostra, né? Intensidade luminosa muito alta, alta concentração de alga, consequentemente você vai ter alta concentração de oxigênio dissolvido. E quando você vai se aprofundando aí mais no fundo dessa lagoa, o que você vai ter? Bom, você vai ter menos incidência solar, consequentemente menos algas, o oxigênio vai continuar sendo consumido, até chegar a um ponto que a gente chama de oxipausa, que é onde o consumo de oxigênio vai ser semelhante ao que está sendo produzido de oxigênio. Você não vai ter excesso nem déficit. Você justamente vai ter ele justo ali. O consumo vai ser igual ao que está sendo produzido. E quando você vai um pouco mais para o fundo, aí você já não tem mais produção de oxigênio, só tem consumo, até chegar numa zona que o oxigênio não tem mais disponibilidade, cria-se uma zona anaeróbia, então, e aí você tem a degradação por meio de processo anaeróbio no fundo dessas lagoas, que é o que mostra essas outras figuras aí na parte inferior desse slide, né? Que é, por exemplo, um efluente com baixa e alta concentração de matéria orgânica. Então, se você tem alta concentração de matéria orgânica e pega uma lagoa e estuda ela durante o dia e durante a noite, então essa primeira imagem aí do nosso lado esquerdo, né? Você vai ter, então, um efluente, vamos ver um efluente um pouco mais fraco, mais diluído. Então, durante o dia, quase toda a tua lagoa vai ser aeróbia. E durante a noite, você não tem incidência solar, você não tem produção de oxigênio, a tua zona aeróbia tende a diminuir, que é o que mostra aquela figura. E do lado dela, né, do lado direito, você vai ter um efluente de alta carga de matéria orgânica. Durante o dia, uma região, como ele tem alta carga, vai ter alto consumo também de oxigênio. E durante a noite, quase toda a tua lagoa fica anaeróbia, porque você não tem produção de oxigênio, porque não tem fotossíntese, e você vai ter toda a tua lagoa consumindo muito até chegar uma hora que ela vai ser completamente anaeróbia. Então, esse um dos fenômenos que acontece dentro de uma lagoa facultativa durante o dia e durante a noite. Muito interessante, tudo natural, né? Não tem nenhuma tecnologia ali envolvida nesse fenômeno. Olha outro ponto interessante, que é com relação a esse tipo de lagoa, se é uma lagoa mistura ou se ela é pistonada. Vamos entender algum fenômeno que vocês já viram já em outra matéria, acho que em poluição talvez, poluição ambiental, processo de estratificação térmica. O que é um processo de estratificação térmica? Então, durante o dia, você tem uma alta incidência solar na tua lagoa,
esquenta a superfície da lagoa e você, quando faz essa diferença de temperatura, você muda a densidade, né? Ficando na parte quente na superfície e a parte região do inferior dessa lagoa um pouco mais fria, né? E você então cria essa condição e essa estratificação ela cria duas zonas bem distintas mesmo, né? Pela densidade da água e tal. Então, quando a tua lagoa está estratificada, ela fica muito nítido. Se você olhar nessa figura ali, a relação entre o que eu tenho de oxigênio dissolvido na parte de cima da lagoa, é só olhar esses gráficos aí que tem a presença de oxigênio, conforme você vai aumentando a profundidade da lagoa, esse oxigênio tende a decrescer rapidamente. Assim como a temperatura, ela chega num ponto e ela decai também rapidamente porque a tua lagoa está estratificada, porque durante o dia aqueceu, as densidades fez com que eu criasse essas zonas e tudo mais. E o processo de inversão térmica, lembra? Aí vem durante o período da noite, por exemplo, vem uma brisa um pouco mais fria, faz com que a superfície dessa tua lagoa fique mais gelada fique mais fria, né, do que ela estava anteriormente. E como você vai mudar ali a temperatura, você já muda a densidade também e você gera uma mistura em toda essa tua lagoa, que é o que a gente chama de um processo de mistura natural no sistema de lagoa facultativa. Por quê? Porque você esfriou, a densidade mudou, tende a ficar mais pesado e você vai para o fundo. No instante que esse material vai para o fundo, você tem toda a movimentação ali e a mistura na tua lagoa. E se você olhar os gráficos ali do lado, tanto oxigênio dissolvido quanto de temperatura, quando você tem o processo de inversão térmica, você tem toda essa mistura de oxigênio dissolvido por toda a extensão da lagoa e a temperatura também ela acaba ficando constante por toda a extensão dessa lagoa. Depois vocês parem no slide, tentem entender tudo isso que eu falei e se precisar de algum reforço na literatura, tem também explicando os livros que eu cito para vocês na revisão bibliográfica da nossa disciplina. Bom, para a gente então entender algumas vantagens e desvantagens desse sistema, você já deve estar imaginando quais são as vantagens, né? Já falamos, ela é o sistema menos tecnológico possível, então operação, manutenção extremamente simples, não tem muita tecnologia envolvida, você não tem consumo de energia para nada, não tem processo de aeração, não tem processo de recirculação, não tem nada. Ele atinge a remoção que a legislação exige para a gente, então ele vai ser sistemas maiores, mas ela consegue atingir os padrões de lançamento, os padrões brasileiros no caso, né? Porém tem algumas desvantagens, que é requisito elevado de área. De todos os temas que a gente vai ver, a lagoa facultativa é o que tem maior demanda de área para você construir o sistema. Então a área é gigantesca. A gente pensa, por exemplo, uma região, uma cidade pequena do interior, tudo bem, mas imagina construir um sistema desse que trata todo o esgoto do município de São Paulo. Então não dá. Você vê que começa a ficar inviável o preço, o custo da área, por mais que você vai ter que ter tecnologia dos outros sistemas, mas começa a ficar muito mais barato do que o custo do metro quadrado nessas áreas aí. Então, importante ter esse entendimento. Outros desvantagens, se você tem um curso de água um pouco mais restritivo, classe 2, por exemplo, você precisa de um tratamento um pouco mais avançado, de repente você vai precisar de um tratamento complementar à lagoa facultativa, ela não vai conseguir atingir o padrão de lançamento e você pode precisar, lendo ali, continuando, né, de remover algas nesse teu efluente, porque como eu falei para vocês, na superfície acaba tendo quantidade de algas, a gente vai ver depois na próxima aula algumas mecanismos que a gente faz para reter um pouco mais dessas algas na lagoa, mas pode acontecer de tempos em tempos ter que fazer uma eliminação de parte dessas algas que crescem em excesso ali no teu sistema. E por último, insetos. Esse tipo de sistema, por ser muito grande, a água fica muito tempo parada, acaba gerando crescendo ali com uma quantidade grande de insetos e tudo mais. Mas isso é um problema que esse tipo de sistema vai apresentar. Normalmente eles são instalados afastados da cidade, para não ter nenhum tipo de problema de odor e tudo mais. Lagoas facultativas, ok? Tá ok. Então, qualquer dúvida, vamos consultar o nosso material também e a gente pode tirar alguma dúvida na nossa aula síncrona, na nossa aula que eu vou fazer junto com vocês. E o sistema australiano, Brito? Você está falando de lagoa facultativa, o que é o tal sistema australiano? O sistema australiano nada mais é do que utilizar uma lagoa facultativa, porém, combinada a ela, um tratamento anterior a ela, que é denominado de uma lagoa anaeróbica. Então, você vai ter o tratamento preliminar, depois o teu tratamento secundário vai ser composto por uma lagoa anaeróbia, seguido de uma lagoa facultativa, para depois você lançar no curso receptor. E por que isso? Bom, foi comprovado, vocês vão ver daqui a pouco, a combinação desses sistemas, uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa, reduz muito a quantidade de área necessária para construir esse tipo de sistema. Então, a grande vantagem de a gente trabalhar com combinação de uma lagoa anaeróbia e uma facultativa
é redução da área total requerida, né, para esse tipo de sistema. Vocês vão ver algumas informações daqui um pouco, nos próximos slides. Então, a única coisa que vai aumentar ali, a lagoa facultativa que você já conhece, é uma lagoa anaeróbia. O que uma lagoa precisa ser para ela ser anaeróbia? Bom, então ela não precisa ter tanta iluminação, então ela pode ser reduzida. E ela tem que ser mais anaeróbia, então ela tende a ser mais profunda, porque quanto mais fundo, menos incidência solar vai chegar e você vai ter mais, maiores zonas anaeróbias no teu sistema. Então uma lagoa anaeróbia ela tem mais ou menos esse formato, de ser mais funda e você conseguir lá nesse fundo fazer degradação anaeróbia da matéria orgânica. Então ficaria mais ou menos assim a concepção completa do sistema, né? O efluente entra por uma ponta da lagoa anaeróbia, passa por ela, vai para uma lagoa facultativa e depois é lançado no curso receptor. Muito simples, é uma concepção escolhida e como a gente vai discutir, o nosso projeto final pode ser uma escolha, esse tipo de sistema, e se for esse tipo de sistema a escolha, o projeto é algo semelhante a isso que eu estou mostrando para vocês. Vamos conversando isso durante a disciplina para vocês não ficarem tão preocupados agora com o projeto. Mas vocês veem que é uma coisa simples, é uma planta, um corte e os detalhes de entrada e saída de efluentes que são importantes também. Olha o que acontece numa lagoa facultativa, numa lagoa anaeróbia, pessoal. De novo, talvez a gente não vai conseguir ver todos os detalhes agora no slide, na apresentação, mas depois vocês vão ter disponível essa apresentação, vocês vão conseguir ver, pausar, ver com detalhe e também vocês vão ter os slides disponíveis. Então você não precisa de insolação, então esse tipo de lagoa normalmente forma uma capa de escuma, gordura na superfície que acaba realmente atrapalhando inclusive a incidência solar, e isso é bom para a gente não quer iluminação solar porque a gente não quer que cresça algas, e nesse ambiente, por ser anaeróbio, você vai ocorrer todas as decomposições anaeróbias, a parte de hidrólise, acidogênese, acetogênese, metanogênese, tudo acontecendo lá, e gerando como subproduto todo o subproduto da digestão anaeróbia. Metano, CO2, H2S, os gases que são produzidos em processos anaeróbios. Tudo isso tende a ocorrer no fundo dessa lagoa anaeróbia, onde tende o lodo a sedimentar. Você normalmente faz a entrada no teu sistema de lagoas anaeróbias pelo fundo, para você ter um bom contato do teu esgoto que está entrando o teu esgoto que está entrando na lagoa junto com esse lodo que está ali no fundo, e assim normalmente você consegue uma eficiência relativamente boa, de até na literatura aí 50%, um pouquinho mais de eficiência só com a lagoa anaeróbia. Então você vê que é uma grande vantagem porque você instala o sistema por ele ser mais profundo, né? Vocês vão ver, ela não precisa dessa área superficial que a gente viu na lagoa facultativa. Por ela não precisar, a gente faz ela mais funda. Por ela ser mais funda, a gente consegue fazer ela com uma área menor para o mesmo volume. É claro, se você tem um volume, se você precisa de menos altura, vai acabar sendo uma área grande. Mas se você consegue fazer ela mais profunda, você reduz a área superficial e isso reduz a área ocupada pelo sistema. Então, de novo, vantagem e desvantagem, né? Construção, manutenção e operação simples, não tem equipamento, requisito de energia é quase nulo, quase para não dizer nulo, né? Só se você tiver alguma elevatória para mandar o esgoto e tal. Remoção satisfatória DBO, o lodo para esse sistema a gente nem se preocupa muito, ele demora muito para acumular lodo, então é muito lento esse processo de produção de lodo e tal. E a combinação dos dois processos geram áreas menores do que uma área só de uma lagoa facultativa. E a desvantagem continua sendo as mesmas também. Por mais que você reduza a área, ainda é uma quantidade elevada de área, ainda precisa remover poluentes, precisa de um tratamento complementar se o curso de água onde você vai lançar tiver uma restrição maior, for um classe 2, por exemplo. Geração de mau odor na lagoa anaeróbia vai acontecer porque pelo processo de digestão anaeróbia ele acaba gerando H2S, e aqui a gente não consegue captar esse H2S, nada, ele é liberado na atmosfera, então ele tem um cheiro ruim, por isso normalmente construído em regiões afastadas do centro urbano, né, de uma cidade, por exemplo. Os mesmos problemas da facultativa, a parte de algas, que a gente já viu. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, que eu falei para você em torno de 20 a 30 minutos, já está dando 24 minutos de aula, acho que está interessante. Vamos ver o sistema desse tipo de tratamento, sistema australiano, lá do município de Votuporanga, para tratar uma vazão de projeto de 370 litros por segundo de esgoto. Então aí estão as imagens da lagoa, para vocês terem uma noção, a área equivalente da lagoa toda, são duas lagoas em paralelo, cada uma recebe metade da vazão de tratamento, e vocês veem no começo ela uma lagoa menorzinha, que é a anaeróbia, seguido numa lagoa facultativa, que é essa lagoa maior. E ela tem esse formato curvo, para ela acompanhar a curva de nível do terreno da área, mas ela pode ser linear também, não precisa ter essas curvas não, mas lá a melhor forma foi essa escolhida.
Você vê que as fotos nessa imagem, de uma ponta na outra, você não consegue enxergar o fim da lagoa para ela ter essa curva de tão grande que é, e a área equivalente dela é de 30 campos de futebol. Imagina então que é uma área gigantesca da lagoa. Isso aqui é uma imagem que eu tirei do satélite e eu, nas últimas férias que eu acabei passando em Votuporanga, eu fiz um tour por ela. Então aqui é o sistema preliminar da estação. Como é que é o sistema preliminar deles lá? Grade grossa de limpeza manual, é o que vocês estão vendo na imagem da esquerda. E essa grade grossa vai passar ali, o operador vem uma vez por dia fazer a remoção e deixar o material depositado naquela parte que vocês estão vendo ali um pouquinho à direita da grade, um cesto para fazer a secagem desse material que é retido na grade, para a remoção dele. Depois que passa por essa grade, ele vai para uma grade fina que era mecanizada, aquela grade por limpeza rotativa, mas que quebrou. No dia que eu estava lá, eu estava sem esse tipo de grade, então eles estavam operando de forma manual, mas é uma grade de limpeza rotativa. E aqui uma coisa interessante, pessoal, olha que bacana. O esgoto vem num canal, passa na grade grossa, depois ele divide em 2 canais, para passar em 2 grades finas de limpeza mecanizada. E esses canais, eles permanecem separados. Por quê? Porque cada metade do esgoto, né, metade da vazão de esgoto, vai para uma das lagoas. Então, metade vai para uma, metade vai para outro conjunto de lagoas. Então, aqui vocês conseguem ver na imagem da esquerda a comporta que vem esses 2, e na imagem da direita, eu coloquei uma foto de cima para você ver que um tubo desvia, ele desvia para ir para a lagoa que está mais afastada, e o outro vai em linha reta para ir para a lagoa que está mais próxima ali, para o conjunto de lagoas, né? Lagoa anaeróbica seguida de lagoa facultativa. Então você já divide a tua vazão por 2 ali. É uma coisa que normalmente dá muito problema em projeto, os alunos ficam com dúvida. Brito, como é que eu divido a vazão? Como é que eu faço para vazão em metade para cada? Desse jeito, você faz um canal, divide ele em 2, ou você faz um vertedor, esse vertedor você faz ter uma divisão em 2 canais diferentes. Isso a gente vai vendo também durante o curso. Olha a entrada da lagoa anaeróbia, uma entrada por cima, né? Nesse sistema você não vê que não tem entrada por baixo, como eu recomendei para vocês. Ele tem uma proteção, que a gente vai ver na próxima aula também, de concreto, para evitar, quando tiver ondas no sistema, que ocorra erosão do talude dessas lagoas. Então você vê que toda a margem dessa lagoa ela é concretada, né? O fundo não, o fundo é compactado só com argila, que a gente vai ver na aula que vem também. Olha a passagem da lagoa anaeróbia, tá vendo que forma tipo, a lagoa anaeróbia é essa do lado direito, a lagoa facultativa é a do outro lado. Você vê como é que forma uma escuma na superfície, e essa escuma, ela dificulta a penetração da luz, e por isso que ela é um ambiente mais anaeróbio do que a outra. Você vê que a outra já não tem essa escuma ali presente e tal, é uma região mais, é uma lagoa mais... Claro, né, na superfície dela ela não tem esse material que acaba dificultando a incidência da luz solar. Olha como é grande, pessoal. Aqui eu estava andando de carro pela lateral dela, ela é gigante, tem mais de 600 metros de comprimento aí, para vocês terem uma noção. E olha que interessante, no final, essa água ela precisa de uma qualidade tão boa, vamos dizer assim, que a gente tinha assim, um ecossistema, vamos dizer assim, né? Ele vai acontecendo ali também. Se tem vida ali, por exemplo, essas capivaras que acabavam entrando ali, e você vê que elas já formavam uma família, inclusive, enfim, é um indicativo de que a água ali precisa de uma qualidade já razoável para ser lançada no curso da água, que é essa escada que eu estou mostrando para vocês, uma escada hidráulica para você reaerar esse efluente também e lançar ele no curso da água sem causar maiores problemas. Então, esse é o sistema australiano que a gente viu. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com lagoas, é essa concepção que a gente escolhe. Dificilmente a gente escolhe só uma lagoa anaeróbia ou só uma lagoa facultativa. Normalmente a gente escolhe os 2 sistemas. E vai ser muito interessante, quem for trabalhar com esse tipo de sistema, entender quais são as vantagens e desvantagens dele. Parece que ele é muito vantajoso, mas para Votuporanga, em que essa área foi doada pela prefeitura, enfim, uma região super afastada, que não tem nenhum vizinho ali funcionou bem. Mas, de repente, uma região um pouco mais urbanizada, com o preço do metro quadrado já não tão barato, pode não se tornar não pode não ser, né, tão atrativo assim quanto foi lá para Votuporanga. Ok? Dúvidas a gente vai conversando no fórum no Moodle. Qualquer dúvida, qualquer sugestão com relação à aula, a gente conversa lá. E até um próximo vídeo ou até um próximo encontro presencial.